Ok? Pessoal, mais uma vez, bom dia. Tá bom? Como eu comentei anteriormente, a gente vai dar continuidade aqui na região sudeste, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização do espaço da região sudeste, ou seja, a gente vai entender de que forma é que, por exemplo, as atividades econômicas estão organizadas, de que forma é que se deu, por exemplo, o processo de urbanização, de que forma é que está organizado, por exemplo, a infraestrutura, sistema de transporte, sistema de telecomunicação, aeroportos, portos, rodovias, ferrovias. Então, a gente vai conversar um pouquinho nesse sentido, tá bom? Seguindo aqui, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, a gente vai iniciar aqui falando sobre a ocupação do Sudeste. Então, perceba que a gente sabe, é isso, que o processo de colonização do território brasileiro, ele se deu pelo litoral, é isso, pela a faixa leste, mas ele se deu onde? Ele iniciou-se no Nordeste. Então, esse processo de ocupação, as primeiras atividades econômicas, os primeiros núcleos urbanos, eles vão se dar onde? Eles vão se dar no Nordeste. Depois é que vai chegar até a região Sudeste. Então, perceba aqui, ó. Sim? Mas eu entendi uma coisa. Eu não entendi uma coisa. Certo. Se chegaram para o Nordeste, não era que passou ao contrário, tipo, o Sudeste ser menos evoluído que o Nordeste? O Sudeste ser menos o quê? Porque eles chegaram primeiro no Nordeste. Porque, tipo assim, os colonizadores chegaram primeiro no Nordeste. Isso. Era para o Nordeste ser mais desenvolvido? ser mais desenvolvido que o Sudeste. Ok, entendi seu comentário. Vamos lá. Joaquim e os colegas. O Nordeste, durante 3 séculos, século XVI, XVII, XVIII, o Nordeste ele foi a região mais importante do território brasileiro, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Tendo em vista que a capital era em Salvador e as atividades econômicas principais, elas eram desenvolvidas onde? Elas eram desenvolvidas no Nordeste. Acontece que o principal produto que o Nordeste exportava, que era o açúcar, ele vai passar por algumas crises. Então, perceba, o principal produto que o Nordeste exportava passa por uma grande crise, que é o açúcar. Tá? Em contrapartida, o que é que a gente tem? Nesse momento, a gente tem a região Sudeste, principalmente nas regiões de Minas Gerais, a gente vai ter o surgimento de algumas atividades econômicas. Por exemplo, a descoberta do ouro. Então, perceba, você tem uma região passando por um processo de decadência e você tem uma outra região onde estão surgindo algumas atividades econômicas e atividades econômicas muito atrativas, que era o que foi a descoberta do ouro. Então, com a descoberta do ouro, tá? E posteriormente com a atividade da cafeicultura, o Sudeste ele passa a ganhar importância, tá bom? Ele passa a ganhar importância e o lucro do café ele vai ser tão absurdo, ele vai ser tão grande que essas pessoas vão acumular muito dinheiro. Posteriormente, o processo de industrialização, isso já no século XX, vai iniciar-se onde? Vai iniciar-se no Sudeste. Então, a partir desse momento, o Sudeste ele desponta aí como sendo a região mais importante economicamente e politicamente. Ou seja, ele ocupou o espaço que anteriormente era de quem? Anteriormente era do Nordeste. Vale lembrar também que nesse momento que surge... Sim? Uma coisa que eu não entendi. Se o Sudeste agora é o
a região que é mais desenvolvida politicamente, porque em vez de ser em Brasília, é considerada lá do Nordeste e do Sudeste. Desculpa, não entendi. Eu entendi, professor. Vale. É que ele está perguntando se... já que Brasília é a capital do Nordeste, é a capital do Brasil, Sim. Ah, sim. É porque o Sudeste é a região mais desenvolvida atualmente. Aí era para ser que politicamente e economicamente. Aí era para ser que o Sudeste, em vez da cidade de Brasília era para a cidade de Brasília ser o Sudeste. Alguma cidade do Ok, Sudeste. entendi. Ok, entendi. Agora eu entendi. Então, veja só. Veja, quando a gente fala que uma região, ela politicamente, ela é importante, veja só. Quando a gente pega, por exemplo, os principais candidatos, né, a presidente nos últimos anos, com exceção de Lula, que é do Nordeste, mas se você perceber os principais candidatos à presidência da República do Brasil, eles são principalmente dessa região sudeste. Então, quando a gente fala no potencial político, nós estamos falando, por exemplo, por quê? Porque você tem os estados que são mais ricos, os estados que são mais importantes. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aí você disse, Brasília não era para estar localizada, por exemplo, na região sudeste? Veja, a questão de Brasília é uma questão estratégica. Porque, veja só, anteriormente, aquela área central do Brasil, onde está a Brasília hoje, ela praticamente não era ocupada. Então, isso foi uma estratégia de levar a capital para a área central do Brasil. Para quê? Para incentivar, para promover essa ocupação do espaço naquela região. Sem contar que outra estratégia foi distanciar os principais órgãos políticos, distanciar esses principais órgãos políticos, por exemplo, da população. Professor, mas qual é o objetivo? Você distanciar, por exemplo, um Congresso, você distanciar um Senado da população, para evitar, por exemplo, aglomerações, para evitar manifestações. Imagine, por exemplo, São Paulo, com a quantidade de população que tem, de repente a população se revolta e vai até o Congresso. Eles entraram, derrubaram o Congresso. E uma vez que esse Congresso ele está distante, essas manifestações existem, mas elas são em quê? Quando essas pessoas vêm chegar em Brasília, elas são em menor número. Então, você organiza aí, por exemplo, 10, 15, 20 ônibus, aí você leva 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, faz a manifestação, ou seja, é em menor número. Mas imagine se essa capital é do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Né? Quando a população estivesse revoltada... 5 milhões de pessoas. Quando a população estivesse revoltada, imagina aí essa população toda fazendo pressão, por exemplo, numa Câmara de Deputados, por exemplo, no Senado. Então, a questão de Brasília é estratégica. Aí, o professor, o que a população quisesse, ia conseguir ver que ia juntar 5 milhões de pessoas e invadir lá. Isso, exatamente. Então, perceba que a questão de Brasília, né, como eu falei com você, ela é estratégica. Nós vamos distanciar, né, para que a gente possamos trabalhar, digamos que em paz. Uma vez que, na medida que ocorrer essas manifestações, a quantidade que chegar aqui vai ser em menor número. Tá? É uma questão E no dia que Brasília tiver muita lotação de gente, ele vai trocar de novo? Veja, mas olha só, Brasília hoje, ela já quer dizer, a cidade, né? Ela já é bastante povoada, mas acredito que aquela região ali, a região, por exemplo, o estado de Goiás, né, Tocantins, para eles chegarem à população que tem São Paulo, que tem Rio de Janeiro hoje, isso acredito que vai levar, se isso acontecer, acredito que vai levar um bom tempo. Tá bom? Pessoal, só um minutinho aqui, tá bom? Só um minutinho que eu já volto. Rapidinho.
Ok. Vamos lá. Joaquim, mais algum comentário? Sim, qual foi o último território a ser explorado do Brasil? Veja, você diz a ser explorado assim, do ponto de vista econômico? É, Veja, a região norte. Embora, veja, a região norte, mas entre aspas, porque... cadê minha câmera? Está desligada. Porque a gente teve lá no período da colonização, né, a gente teve lá o ciclo da borracha, isso lá na região norte, mais precisamente ali no Acre, tá bom? Mas era áreas isoladas. Mas aí se a gente analisar em uma perspectiva geral, a região norte ela foi a última região, né, a ser ocupada ali do ponto de vista econômico. Tendo em vista que depois chegou a pecuária, infelizmente depois chegou a agricultura, né, que é uma das causas dos grandes desmatamentos que ocorrem naquela região hoje em dia. A gente vai ter anteriormente a região centro-oeste, aí depois, né, com a expansão da região centro-oeste, você vai ter aí a região norte sendo ocupada. Ok? Vamos adiante? ok. Então vamos lá. Então eu estava falando para vocês, né? Só repetindo que o Nordeste ele vai durante 3 séculos ele é a região mais importante economicamente e politicamente, mas aí depois ele vai perder esse posto para a região Sudeste. E por que a região Sudeste vai ganhar esse posto da região mais importante politicamente e economicamente? Porque lá vai surgir algumas atividades econômicas. Então perceba que a mineração e a cafeicultura, né, como eu trouxe aqui, ó, estão entre as principais responsáveis pela ocupação e transformação do espaço onde se formou a mais urbanizada das regiões brasileiras. Então perceba que nesse momento, com o surgimento, né, dessas atividades econômicas, com certeza vai surgir o quê? Vai surgir vários núcleos urbanos. E esses núcleos urbanos, posteriormente, eles vão se tornar cidade. O mesmo processo que ocorreu lá no início, na região Nordeste. Vai ocorrer aí na região Sudeste com a chegada dessas atividades econômicas. Tá? Então, a gente pode dizer que a mineração e a cafeicultura ela foi extremamente importante para o processo de ocupação da região Sudeste. Com relação à mineração, então, quando é que essa mineração ela vai ter o seu início ali? Então, perceba aqui, ó, em Minas Gerais, a partir do século XVII. Então, perceba aqui ó, que já tem bastante tempo. Né? Então, a mineração atraiu pessoas de toda parte do país e teve papel fundamental no povoamento e no crescimento econômico da região Sudeste. Então, imagine aí naquela época, quando saía a notícia aí, por exemplo, descobriram uma mina de ouro lá em Minas Gerais. Imagine aí a quantidade de população que não queria, né, se direcionar para essa região. Então, você vai ter ali, aumentando o contingente populacional, consequentemente, surgindo os primeiros núcleos urbanos, como eu já falei para vocês. Com a exploração do ouro, a região de Minas Gerais, ela tornou-se, né, a principal área econômica da colônia. Como está aqui, ó. Ela tornou-se a principal área econômica da colônia, né, onde surgiram diversos núcleos urbanos. Tá? Aqui, como eu já falei. Com relação ao cultivo do café, o que é que a gente vai ter aqui? O cultivo do café, posteriormente, né, ou seja, ele surgiu depois da mineração, o que é que vai acontecer? Ele contribuiu para o desenvolvimento do Sudeste e as cidades cresceram intensamente, acelerando o quê? Acelerando o processo de urbanização. Né? O desenvolvimento econômico ele motivou o quê? Ele motivou as migrações internas, ou seja, dentro do próprio estado, e ele vai atrair também o quê? Ele vai atrair
pessoas estrangeiras, ou seja, até mesmo pessoas de outros países para a região sudeste, favorecendo o quê? Favorecendo o crescimento populacional dessa região. Quando a gente fala sobre o processo de industrialização, por exemplo, brasileiro, a gente às vezes se pergunta, professor, mas como é que esse processo de industrialização ele iniciou na região sudeste? O que é que aconteceu? Você tinha lá as pessoas que tinham acumulado bastante dinheiro, né, com o cultivo do café, e você tinha lá naquela região o maior número de população, que poderia servir como mão de obra, como também poderia servir como mercado consumidor. Então, esses elementos aí vai contribuir para que o processo de industrialização se dê na região sudeste. Tá? Além disso, houve também o quê? Houve a ampliação da infraestrutura de transporte. Pessoal, só um minutinho, eu já volto. Só um minutinho. Ok, voltando aqui. Então, veja, houve também nesse momento, né, como eu já falei, a ampliação aqui da infraestrutura de transporte. Então, perceba que tanto com a atividade econômica da mineração, como principalmente a atividade econômica do café, vai ser necessário esse investimento no sistema de transporte, principalmente o sistema de transporte ferroviário. Para quê? Para você para você escoar essa produção, né, do interior ali do estado, para onde? Até os principais portos, por exemplo, o Porto de Santos, tá? Para você mandar, para você vender essa mercadoria. A gente vai perceber que essa infraestrutura, posteriormente, ela vai ser muito importante para o processo de industrialização. Porque uma vez que as indústrias vão produzir bastante, vai ser necessário o quê? Um sistema de transporte, né, para escoar também essa produção. Então, perceba que esses investimentos ocasionados no momento da cafeicultura, eles vão servir bastante para as próximas atividades econômicas, por exemplo, a industrialização. Tá? Deixa eu só ver a nossa hora aqui. Ainda tem bastante tempo. Galerinha, tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá de boa. Tranquilo? Então vamos adiante. Tranquilo como esquilo. Pode colocar o nome? Tranquilo como esquilo. Daqui a pouco eu peço para vocês colocar o nome. Tá? Já tem gente colocando, Felipe Matheus já colocando. Já tem gente colocando. Vamos lá. Então a gente agora vai falar um pouquinho do crescimento econômico, né, do Sudeste. Então, vamos lá. Vejam só. A partir do século XX, o que é que a gente tem aqui? Para atender o crescimento econômico e a intensificação da urbanização, foram feitos o quê? Foram feitas formados por ferrovias, hidrovias, né, portos, aeroportos e rodovias, investimento no sistema de quê? No sistema de transporte. Visando o quê? Visando conectar as cidades da região entre si com o restante do país. Então, veja só. No momento que a região sudeste ela está passando por essa ascensão econômica, né, consequentemente, ela está passando pelo processo de urbanização, ou seja, você tem as cidades crescendo de forma muito mais acelerada do que o campo. Então, houve a necessidade, né, de todo esse investimento nessa infraestrutura de sistema de transporte. Ferroviário, hidroviário, porto, aeroportos, rodovias. Né? Por quê? Porque uma vez que você estava aumentando o seu contingente populacional, as cidades estavam aumentando,
Havia sim a necessidade desse investimento, desse sistema de transporte, para quê? Para interligar as principais cidades. Oi, oi. Estranho. De repente saiu, de repente voltou. Pessoal, estão me ouvindo? Saí da reunião. Estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Estranho, de repente eu pensei até que minha internet tinha caído. Eu olhei aqui para o roteador está tranquilo ali. Aí de repente voltou. Não sei o que aconteceu. Vamos lá, vamos voltar. Então deixa eu compartilhar com vocês. Você ouvia a gente? Sim, estou ouvindo. Inclusive a gravação ela continua, ela não parou não. Ela continua. Ok, vamos lá. Eu achei que não respondeu o computador aí agora. Ok, vamos lá. Então, eu estava falando aqui, né, justamente na importância aí desse investimento nessa área de quê? Nessa área de infraestrutura. Então, seguindo aqui, deixa eu pegar aqui a caneta para mim. Então, seguindo aqui, ó, o que é que a gente tem aqui? O que é que eu trouxe? Uma considerável... calma, deixa eu pegar a minha caneta. Então, perceba aqui, ó, uma considerável parte, né, da infraestrutura existente no Sudeste, que atualmente atende à moderna economia da região, ela resulta de quê? Ela resulta do período em que a cafeicultura era a principal atividade econômica. Então, perceba aí aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Aqueles investimentos realizados na infraestrutura lá no período da cafeicultura, né, muitos deles permanecem até os dias de hoje. Então, perceba que foi extremamente importante aqueles investimentos lá anteriormente. O desenvolvimento econômico e a infraestrutura instalada atraíram o quê? Atraíram muitas pessoas, né, contribuindo com a concentração populacional e o processo de urbanização dessa região. Tá? Então, perceba que com a ascensão de todas essas atividades econômicas e com o aumento do contingente populacional, o que é que você vai ter aí? Você vai ter na região sudeste a concentração dessa população. Ok? Gente, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Comentário? Não? Pessoal, deixa eu ver aqui. Apenas... Saiu de novo. Pessoal, coloque o... Carlos acordou, professor. Carlos acordou. Ok. Pessoal, coloque o nome de vocês aí no bate-papo, tá bom? Para a gente encerrar esse nosso primeiro momento. Carlos disse que entrava na próxima. Ok. Tá bom, pessoal? Coloque aí o nome de vocês aí para a gente encerrar esse nosso primeiro momento. Ô, professor, eu só enviei para você. Heloísa, você falou? Falei. É porque eu só enviei para você. Desculpa, não entendi. Como é? Eu só enviei meu nome para você. Ah, sim. Não, tranquilo. É porque é todo mundo. O bate-papo está configurado assim. Tá? As mensagens é apenas para o anfitrião. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pessoal, todo mundo já colocou o nome? Estou vendo aqui. Acho que sim. Carlos Gabriel, Isabel, Matheus, Sara, Joaquim, Alisson, Vitor. Será que está faltando alguém colocar o nome aqui? Eu não vi o nome de Wagner e
de Josué. Deixa eu conferir aqui. Tá faltando o nome de Wagner e tá faltando o nome de Josué. Arthur também está faltando. Wagner, Josué, Arthur. Arthur, tá me ouvindo? Arthur, tá me ouvindo? Josué, tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo. Tá, tem que colocar o nome lá no bate-papo, viu? Uhum. Arthur colocou o nome no bate-papo. Tá faltando Josué e Wagner. Wagner, tá me ouvindo? O professor, né, colocou antes. Quem? Wagner. Ele foi um dos primeiros a colocar, mas antes de você pedir. É que ele colocou quando estava para todo mundo ver o bate-papo. Que colocou Felipe, Isso. Matheus e Wagner. Ah, também. Mas eu acho que ele não está nos ouvindo, não. Ele não responde. Ele deve ter colocado o nome para não levar falta e saiu para dar uma. Wagner, tá nos ouvindo, Wagner? Ele teve que sair. Eu acho. Ok. Pessoal, eu vou encerrar aqui, tá bom? A gente retorna de 8h50, tá bom? Lembrando com o mesmo link. Ok? Então, tchau, tchau. Até daqui a pouco. Ok.